Nós vamos conversar com a engenheira ambiental e pré-candidata à vereadora de Belém de Maria, a Letícia de Melo Ferreira Silva. Letícia Melo, seja bem-vinda aqui aos nossos estúdios. Bom dia. Coloca o microfone bem pertinho aí da sua boca para a gente te ouvir bem. Bom dia, Nixon. Obrigada pela recepção, obrigada, Rádio, também pelo convite. E obrigada a todos os ouvintes que estão agora ao vivo com a gente, acompanhando a nossa conversa, o nosso bate-papo. Muito bem, um forte abraço aí a toda a população de Belém de Maria, né? Uma localidade que eu tenho uma estima muito grande, né? Sempre estou por lá, por Belém. Bem, Letícia, para a gente conhecer um pouco melhor, né? A gente está falando aqui para Belém, né? Para o mundo inteiro através das redes sociais, para a Mata Sul de Pernambuco toda, né? Através da frequência da 88.9. Para a gente conhecer um pouco melhor, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua vida, né? Você nasceu em Belém, como é que foi sua infância lá, onde você estudou, e depois a gente vai adiantando aqui a nossa pauta. Isso, Nixon. Eu sou filha de Belém de Maria, vivi a vida inteira lá. Sou filha de Lenilson Ferreira e da minha família Ferreira, que a gente está desde sempre infiltrada, e foi um dos fundadores do Bacamarte lá de Belém de Maria. Eu sou engenheira ambiental, estudei na ACES, terminei e concluí no ano de 2017. Fiz a minha conclusão do curso de Engenharia Ambiental. Eu gosto muito e sou atuante também da Associação de Bacamarteiros de Belém de Maria. Faço parte também, fiz e dou consultoria em associações, é uma área que eu gosto muito de trabalhar. Sou pré-candidata, né, do PT, lá em Belém de Maria, representando o nosso grupo do governo de Riofi Júnior. E eu quero muito agradecer novamente a Belém de Maria por sempre me apoiar, porque é uma terra que eu amo, eu me sinto parte dela, e agradeço muito mesmo por poder me proporcionar esse amor e esse afeto que eu sempre quis buscar ideias e projetos para Belém. E é isso. Muito bem, eu percebi, é ligada à cultura, que vem da questão dos bacamarteiros, né? Cultura e história, né? Então, totalmente ligadas às tradições de Belém, né? Família Ferreira, conhecida na cidade, ligada à questão da agricultura e também da engenharia ambiental, né? Falando um pouco agora dessa parte aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que é esse trabalho, o papel da engenheira ambiental na sociedade. Assim, Nixon, Belém de Maria, 70% é território rural. Uhum. Sendo assim, a gente vê um grande potencial para Belém na agricultura, ajudando os agricultores a produzir. Tem a questão da agricultura familiar, né, da produção agrícola que tem lá, que é bem forte, né, 70% realmente é forte. E tem a questão de preservação também da natureza, né, de outro lado tem isso também, né? Isso, porque assim, quando a gente fala de agricultura familiar, a gente trabalha justamente o meio ambiente, que são produtores que não danificam muito o meio ambiente e conseguem fazer esse trabalho. Consegue ter um equilíbrio, né? Isso, esse trabalho sustentável, fazendo esse equilíbrio. E assim, o engenheiro ambiental, ele tem um papel importantíssimo, principalmente hoje, que tudo é licenças. Verdade. A burocracia e a pauta no mundo inteiro está em cima da questão da preservação do meio ambiente, né? Isso, os holofotes agora estão em cima do meio ambiente. E eu acredito que é uma porta de acesso não só para produzir melhor, como também para a sociedade conseguir se autossustentar em relação a isso. Porque quando a gente tem uma sociedade consciente, a gente consegue trabalhar meio ambiente e trazer o desenvolvimento econômico também para determinadas comunidades. E como Belém 70% é zona rural, a gente consegue trabalhar para a maioria do município também dessa forma. Uhum. E em relação a essa questão da parte ambiental, vocês conseguem adaptar, não sei se é da sua parte, mas você também está ligado a associações agrícolas, né? Essa questão a Mata Sul toda ali, né? Belém de Maria, Jaqueira, Maraial, Catene, muito ligada à cana-de-açúcar, né? Que já não se tem mais por perto aqui e não é mais da mesma forma. Essas pessoas tiveram que se reinventar no que se planta e o que se colhe e o que se vende, né? Isso, a monocultura da cana-de-açúcar, ela infelizmente foi um marco que ajudou muito economicamente no passado, mas que com os tempos veio se desgastando e conseguiu o pessoal se reinventar de algumas formas. Os grandes produtores com criação de gado, os pequenos foram se aperfeiçoando e se
se qualificando melhor na agricultura familiar, né? Trabalhando outras culturas, como lá em Belém de Maria a gente trabalha muito batata doce, macaxeira, banana. É justamente o que eu ia perguntar também agora em seguida, o que é que se planta mais hoje lá em Belém, né? Isso, a gente trabalha mais com essas culturas de macaxeira, como eu já falei, banana, batata doce. Aí a gente também, lá em Belém, tem muitos produtores que buscam caminhos como feirante, como alguns atravessadores para poder escoar a mercadoria. Isso aí a gente faz com que a demanda ensine ele ao que ele vai plantar na próxima safra, sabe? Tem umas questões técnicas, né, que se aprende para poder ter um desempenho melhor, né? Tipo, antigamente só vivia da cana-de-açúcar, ou quando começou essa agricultura, era mais pela sabedoria popular, né? Hoje em dia tem acesso a técnicas mais, vamos dizer assim, dentro da ciência, para poder proporcionar melhores resultados, né? Isso, inclusive a prefeitura lá de Belém de Maria, ela dispõe de alguns técnicos justamente para trabalhar melhor nesse sentido. A gente lá sempre recebe apoios e de bancos, exemplo, financiando para determinada cultura. Isso já incentiva o agricultor a produzir melhor. Porque é uma coisa também que deve ser falada, que os produtores, os pequenos produtores, eles precisam muito de investimento. Porque como ele não tem essa produção em grande escala, eles precisam de um investimento para poder dar o pontapé inicial para produzir algo que venha com qualidade para a mesa da gente. E é uma questão que não é em curto prazo, né? Tem que ter ali a semente, né? Os adubos, a mão de obra para plantar, esperar, né? Para colher, para depois vender. Então, se não tiver esse capital inicial, nada acontece. Tem que ter esse primeiro empurrão de incentivos, né? Isso. E assim, Nixon, uma das minhas ideias também é justamente essa. Trabalhar a técnica para os agricultores poder acessar melhor não só a forma de investimentos, mas também de técnicas e formas deles trabalharem e assim, economicamente, eles serem melhor assistidos, melhor atendidos e, se Deus quiser, avançar e conseguir cada dia mais subir um degrauzinho econômico, porque a gente tem um potencial enorme. A gente vê um exemplo Petrolina, a maioria é zona rural lá também. Todos produzem e assim a gente consegue lá ter essa exportação para outros municípios, para outros estados, até para fora do país. Então a gente consegue ver que o potencial na agricultura é enorme. E a gente consegue transformar uma sociedade e transformar determinada comunidade, como Belém de Maria poderia ser o polo exemplo de macaxeira. Poderia ser o polo de outros produtos. E uma bandeira que eu levanto muito é a agrofloresta. Porque a gente consegue produzir e manejar essas terras de uma forma ecológica, de uma forma sustentável, fazendo com que o pessoal consiga trabalhar não só a monocultura, como várias culturas ali associadas, e para isso entra as técnicas, para isso entra as tecnologias, entra os profissionais responsáveis por isso, entra investimento de banco, entra a prefeitura, entra quem realmente sabe fazer e como fazer. Eu estava vendo aqui, enquanto você estava falando, né, sobre, você citou Petrolina, né, é a fruticultura, né, que é bem alta lá, exportação, né, de manga, de uvas, né, e tem outras questões lá. Então, quer dizer que existe um potencial grande para Belém conseguir entrar nesse mercado, até, quem sabe, até no futuro internacional, né? Tem terras e tem uma demanda para isso aí, né? E você falou um ponto interessante que é agrofloresta. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso. O que seria agrofloresta? É plantar na floresta sem derrubar as árvores nativas? Como é que é? Tem vários eixos, né? Mas digamos que a gente pegue um solo sem nenhuma cultura ali, e a gente vai iniciar essa agrofloresta. Agrofloresta, como o nome já diz, é a agricultura associada com a floresta. Porque quando você entra em uma floresta, você não vê nenhum nível de degradação, você vê as plantas ali se desenvolvendo, cada espécie do seu jeito, e não vê nada morrer. Não precisa de fertilizante.
sabe? Não precisa de adubo químico. O chão cheio de folhas que já serve para a própria terra se nutrir, né? Tem todo é um ambiente autossustentável, né? Justamente. Então, assim, a agrofloresta, ela trabalha a sustentabilidade nesse ecossistema que vai se construindo passo a passo e com o tempo ele começa a ser rentável. Porque se a gente consegue associar espécies arbóreas, espécies frutíferas, hortaliças, espécies anuais. Então, assim, a gente consegue fazer esse consórcio dentro das espécies para que o agricultor tenha renda o ano inteiro. Porque quando a gente planta... Diversificando essa renda, no caso, né? Justo, porque assim, ó, quando a gente planta batata doce, aí a gente vai fazer quantas colheitas por ano? Então, o agricultor ele fica à mercê dessa colheita. Quanto tempo demora para a batata doce, desde o plantio para ir para o mercado? Você tem ideia de tempo? Então, assim, num prazo de 3, 4 meses, entendeu? Um terço de um ano quase, né? Então, justo, só que se assim... Se ficar só nessa, vai ter um momento que vai parar, vai ter que esperar. Porque tem, né? os momentos, né, de chuvada, os momentos de chuva, tem os momentos de sol. Então, assim, durante a seca é um pouco mais complicado se você não tem a irrigação. Sabe? E tem outros macetes, outras técnicas que quando se trabalha com isso, a gente precisa esperar o tempo da natureza. Sim. Então acaba que o pequeno produtor perde com isso, porque se eu fico só esperando aquele momento para ter essa renda, então eu tenho que passar o ano inteiro com essa renda. Ele vai viver um momento bom e um momento ruim no ano, como é a entre-safra da cana-de-açúcar, né? A monocultura que já foi livrada, mas tem que ter um cuidado. Quer dizer, a saída é diversificar, realmente. Justamente. Né? Agora tem que ter técnicas, né, para poder fazer e sair bem feito, né? E dar resultados, né? Isso, exemplo, o milho. Normalmente a gente vê o milho no tempo junino. Na região e tudo. Agora o pessoal está aprendendo que o milho não precisa ser necessariamente apenas num período junino, no mês de junho. Pode ser o ano inteiro, né? Pode ser o ano inteiro, depende do manejo, como vai trabalhar esse milho. Então, assim, o agricultor, ele precisa dessa técnica, ele precisa desse instrumento para poder se desenvolver. Belém, ele já incentiva o agricultor através de projetos. As escolas, elas fazem uso de receber essa mercadoria dos agricultores locais para que justamente incentive o agricultor a plantar. Perto, né? Vender próximo, né? Vender a própria prefeitura, né? Ali para ficar... Justo. A prefeitura consegue comprar um produtor local que paga impostos na cidade, né? O custo é barato porque não tem o trajeto do transporte e um ajuda o outro, né? Justo. Isso que a gente está comentando, isso está dentro de engenharia ambiental ou já é uma questão mais... Está dentro do contexto, né? É porque, assim, a engenharia ambiental, na verdade, ela está alencada em vários contextos. Desde a construção civil, a agricultura, a um hospital, a um resíduo sólido de um município, sabe? Porque, assim, quando a gente começa a trabalhar o resíduo de determinado município... Tem vários leques diferentes, né? Justamente. No caso, você foca mais na agricultura porque é a sua realidade lá, né? Porque, assim, na verdade, eu sonho muito em trazer oportunidades para Belém, sabe? Todos os meus projetos, até desde a faculdade, eu trazia os projetos que tinham capacidade de ser feitas em Belém. Eu trazia os alunos para cá, inclusive na enchente que teve em 2017, eu trouxe 3 turmas junto com a coordenação do curso de Engenharia Ambiental lá da ACES, representando o pessoal para cá. E a gente começou a fazer projetos, estudos e propostas para o que se fazer com áreas de deslizamento, com a área ribeirinha, com a área de alagamento. Por exemplo, conter deslizamentos. Em relação a uma questão ambiental, tipo, ao invés de só colocar uma lona, pode ser colocado árvores ali para segurar. Então, esse tipo de coisa, né? Mais ou menos. Tem várias remediações. Para isso precisa ser feito o estudo. Por isso que o engenheiro ambiental ele é tão importante, porque você pode ver Brasília, uma cidade totalmente planejada. A gente vê poucos desastres assim acontecendo, a não ser que seja algo sobrenatural, né? Justamente. Mas quando você se planeja, qualquer coisa que é planejado, a gente consegue ter uma resposta melhor. Sim. Então, o engenheiro ambiental, ele vem para dar esse suporte, fazer esses estudos desde antes. Quando, infelizmente, a gente precisa chegar depois,
aí a gente vem remediando. É interessante essa questão porque a engenheira ambiental, no seu caso, você vai para uma determinada localidade onde vai ser feito algum tipo de intervenção ali na natureza, vocês conseguem prever o futuro ali das ações, né? Antes de acontecer, pelo estudo que se faz, dá para entender, olha, se fizer isso, vai dar isso. E tem mais ou menos essa questão, né? Pra se programar, porque né? justamente assim, quando a gente coloca em pauta o que vai ser feito, a gente vê o tipo de empreendimento, que tipo de impacto vai causar, não só ao meio ambiente natural, como também à sociedade. Porque o meio ambiente, para ele ser realmente tratado, ele não é só como... É até engraçado, às vezes, plantar árvores, entendeu? É a gente cuidar do povo. A gente que não entende muito da área, acha que o meio ambiente é só plantar árvores por toda parte, né? É muito além do que isso. Pois né? é. Aí, assim, a gente trabalha muito em cuidado com o povo, com o econômico e com o meio ambiente em si. Porque, para a gente ter esse meio ambiente equilibrado, a gente não pode ter um povo passando fome. Para esse meio ambiente estar equilibrado, a gente precisa ter uma economia ali girando. Para que tudo isso se equilibre, a gente precisa o que chama do tripé da sustentabilidade: o social, o econômico e o ecológico. Então, assim, quando a gente faz esse tripé funcionar da forma adequada, então o engenheiro ambiental, ele tá... Que assim, sustentabilidade nunca se tem, sempre se busca. Não tem como chegar a um ponto e dizer... É a perfeição, né? A sustentabilidade plena seria a perfeição, né? Então, só uma assim, floresta sozinha consegue fazer isso, enquanto ninguém chega lá, né? Enquanto ninguém chega lá. Então, assim, essa sustentabilidade é o que eu levo para a minha vida também. Porque eu acredito, inclusive as minhas ideias pautadas em cima disso. Porque eu vejo muitas pessoas precisando de algumas ações, de algumas ideias que, inclusive... São ideias minhas e de outras pessoas, porque eu acredito que para algo funcionar, a gente precisa construir junto. É verdade. Certo? Porque, assim, quando eu estou em determinada comunidade, essa comunidade vai saber o que ela precisa. Então, eu que venho de outra comunidade, eu preciso conversar com esse pessoal para criar alguma coisa em prol dessa realidade ali. Então, meio ambiente, engenheiro ambiental, é justamente isso. É conhecer a realidade, o que eu posso fazer, se for um empreendimento futuro, o que esse empreendimento vai causar futuramente, e se for um empreendimento que já esteja ali, como eu posso remediar? Sabe? Como eu posso impactar essa sociedade, como eu posso impactar economicamente, que venha dar sustentação a uma construção sustentável. Porque, às vezes, infelizmente, a gente não pode parar tudo. Se eu tenho uma empresa ali que funciona e essa empresa gera 100 empregos para essa comunidade, essa empresa, ela trabalha, tem uma ação social ali naquela comunidade. Essa empresa faz um papel fundamental que não tem como viver sem essa mercadoria. Então, não tem como fechar uma empresa dessa. Tem que fazer adaptações, né? Justamente. Para amenizar, pelo menos, né? Aí é o que a gente chama de compensação ambiental. Que é quando a gente vai compensar, se não neste local, mas em outro local, onde essa empresa vai se responsabilizar por essa compensação. E assim, a gente vê o engenheiro ambiental como algo sempre no bastidor. Mas a gente sabe que é no bastidor que as coisas se São dão. lá que é no bastidor que acontece de verdade, né? O que é visto é só o resultado de algo que foi planejado há um bom tempo, né? Justamente. Você falou um pouquinho aí sobre a questão da enchente de 2017. A gente acompanhou realmente e o rio passa muito perto ali da parte central da cidade, né? Foi inundado, etc. Houve muito impacto ambiental diante dessas águas que passaram lá por Belém em 2017? Com certeza. Porque quando o rio tem suas enchentes, é normal. Mas, infelizmente, hoje em dia, principalmente aqui na nossa região Mata Sul, o pessoal constrói muito ribeirinho. A gente que foi para o lugar errado, né? O rio estava no lugar dele, onde sempre passou as águas fortes ou fracas, né? No inverno ou no verão, e a gente é que foi para perto, né? E aí, nessa de 2017, como é que foi esse impacto ambiental aí? Foi muito forte? Deu para se recuperar rápido a cidade e também a natureza lá na localidade? Isso, assim, lá em Belém a gente
sofreu muitos impactos. Até hoje também, inclusive as barragens é algo colocado em pauta aqui para a região, não só de Belém, como aqui de Palmares também. Sim. Mas em relação à remediação desse problema da enchente 2017, foi bem vista lá na cidade. Inclusive, eu quero parabenizar o prefeito, porque uma semana depois... Isso aí eu lembro bem. Foi a primeira cidade que, em poucos dias, parecia que nunca tinha tido uma enchente. Eu lembro muito bem disso aí. Uma semana depois, a cidade já estava totalmente limpa. Foi um exemplo ali para Mata Sul, eu me lembro. Eu acompanhei de perto essa questão aí. E isso daí tem a ver com a questão ambiental, né? Com certeza, porque um trabalho desse mesmo feito pela prefeitura tem toda uma construção para poder ser feita da forma como foi feita. Teve que mobilizar muitas pessoas, né, equipamentos, etc, né, para poder dar essa resposta rápida, né? Justo, e também assim, lá a gente teve um empenho da prefeitura que eles receberam propostas e tudo, mas eles não esperaram, eles mesmo... Não ficaram lá aguardando chegar recursos de fora, né? Justo, o prefeito é de botar a bota, ir para a lama, correr atrás e fazer acontecer. E em relação ao impactos ambientais, a sociedade que fica a mercê. Então, esse ponto da sociedade que é um dos pontos que mais sofre, justamente. Porque em relação ao rio, ele está fazendo o curso dele, justamente. Mas aí, fora as enchentes, tem os deslizamentos. Sim. Sabe, fora as enchentes, tem o poder econômico, que é assim... O deslizamento, ele não precisa ter enchente para acontecer, né? Basta chover algumas vezes aí, já é uma realidade, né? Justo. E assim, lá também é bem efetivo a defesa civil de lá do município. Eles colocam a lona, fazendo aquela proteção e tudo. E graças a Deus, a gente teve poucos... Não em 2017. 2017 foi algo que aconteceu que ninguém esperava, né? Mas agora, ultimamente, de 2017 para cá, foi um excelente aprendizado, porque em relação ao deslizamento em Belém, a gente está sofrendo muito pouco com isso por causa do prévio, que a gente sempre está tendo esse cuidado. E é importante isso, né? Quando se tem uma dedicação para o trabalho prévio, né? Não precisa estar remediando depois, né? A questão de trabalhar antes, né? Um exemplo, o inverno vai chegar, acredito que seja 21 de junho o inverno. Mas de agora já se faz alguma coisa para tentar amenizar, né, o que pode vir, né? Isso, porque assim, a nossa luta lá, como aqui em Palmares também eu acredito, e essa região todinha aqui nossa, é uma luta que a gente precisa dessas barragens, é uma luta por essas barragens, porque a cidade ficou limpa lá em Belém em menos de uma semana. Na sexta-feira já estava tendo feira lá. Então, assim, é algo que fisicamente consegue ser reestruturado determinado padrão, mas que o social desse povo, exemplo, tem pessoas que quando começa o mês de maio, de junho, não dormem, preocupados. Em várias localidades que tem ali a possibilidade grande de ser atingida, né, pelas águas, essas pessoas, quando chove 2 dias seguidos, já ficam em alerta, né? Tem essa triste realidade, não só em Belém, como na Mata Sul toda, né? Justo. Me diz uma coisa, sobre essa questão ainda, para a gente encerrar a questão de engenharia ambiental, para quem está fazendo essa função no interior, né? Para a gente que é da Mata Sul, quais são os maiores desafios que se enfrenta nessa profissão? Na verdade, no interior, os desafios é você atuar diretamente e exclusivamente com engenharia ambiental. Quando uma prefeitura abraça a causa, aí você consegue ter uma porta de acesso para efetuar o seu serviço. É porque é como se fosse ainda algo novo, né? As pessoas ainda tendem a interpretar que isso é algo novo, né? Justo, mas eu acredito muito nessa política que está vindo aí. Inclusive, já teve projetos aprovados e tudo. E Pernambuco também é um dos estados que lançou já algum programa, mas que eu ainda não vi efetivamente dando início e abrindo essas portas para o profissional de engenharia ambiental. Só voltando ao assunto, quando o prefeito abraça a causa do engenheiro ambiental, a gente consegue abrir essas portas. Quando não, a gente tem que correr para empresas privadas e tudo, como em Caruaru mesmo, eu conheço 4 empresas de consultoria ambiental, que elas conseguem fazer esse trabalho não só aqui no estado, como fora do estado também. Mas para municípios pequenos,
porque a gente mal tem empresa, né? Nos a municípios região aqui ela pequenos. não é fácil, é complicado para tudo um pouco, né? Isso. Então, se a gente não é atendido pela empresa principal, né, que é o que gera gestão do nosso município, aí a gente não tem as empresas para prestar o serviço. Automaticamente, se não for uma pessoa como eu, que vou usar a minha profissão dentro de associações em zona rural, ajudando a prefeitura a responder algumas demandas que vêm para o município, aí tem que correr para os grandes polos. Então, recapitulando um pouco aqui sobre a produção agrícola em Belém, é mais o que? Banana, batata doce, né? Macaxeira, tem outras culturas que se destacam a gente lá. trabalha muito... Na verdade, o que tem de potencial pode se fazer quase qualquer coisa ali, né? O que plantar dá, né? Isso, porque assim, aqui na Mata Sul é muito Mata Atlântica. E lá em Belém a gente é o último município da Mata Sul. Então a gente está ali entre o Agreste e o limite da Mata Atlântica, que é a Mata Sul, né? Justo. Então, assim, lá a gente tem muita jaca. Em relação a frutas, a gente tem muita jaca. A gente tem... Ainda tem pessoas que trabalham com cana-de-açúcar lá. A gente tem manga. A gente tem... laranja, limão. E esse pessoal que produz isso, então, precisa se deslocar, sair da cidade, fora a questão de vender para a merenda escolar, né, a feira local, mas tem que sair para outra cidade ali, né? Eu acredito que a maior dificuldade hoje que se tem para o produtor rural é esse escoamento da mercadoria, né? Lá deve ser assim também, né? Porque para sair de lá, para transportar e manter um preço competitivo não é fácil, né? Você tem ideia de para onde essas produções que são feitas lá em Belém, onde se vende mais? É aqui ao redor, nas cidades vizinhas ou Caruaru? Como é que é? Você sabe? A gente, lá em Belém, a gente leva muito para Caruaru e as cidades circunvizinhas. Porque Caruaru é um grande polo ali, né? Onde se reúne todas as cidades ali. Isso. Porque, assim, quando se fala em escoamento, a gente fala de estrada vicinal. E os prefeitos, eles vêm trabalhando as estradas vicinais da forma como se é proposto, da melhor forma possível, falar por Belém. Porque você sabe, como a gente já vem dessas estradas de cana-de-açúcar, é aquelas estradas que é cortes em barreiras, que foi criada essas estradas em prol de passar caminhões pesados, carretas. Isso. Então, assim, a gente vê que são estradas com determinado déficit. Então, a dificuldade dos agricultores é justamente essa, porque lá em Belém o prefeito vem, passa a reta e bota pissarro, tudinho, só que aí vem o inverno novamente e é sempre assim, todo ano essa manutenção, né? Todo ano essa manutenção. Mas... E se fosse asfaltar, ia haver um impacto ambiental, né? E também o valor que se ia gastar nisso, o município não teria condições, Não, né? É impossível, não só para o município, e acredito que hoje também para o Estado. Falando geral. Porque, assim, fora o impacto ambiental, porque... O asfalto aumenta a temperatura, né? Zero cogitar em relação a colocar asfalto na zona rural. Já ia acabar com o ambiente. Justo. Lá. Então, assim, mas tem outras formas de se fazer a estrada vicinal, só que aí é como a gente sempre esbarra no investimento para isso, né? Aí, mas graças a Deus a gente está sempre fazendo essa manutenção lá em Belém. É um trabalho que tem que ser contínuo, né? Contínuo e periódico. Todo ano é a mesma coisa. Bem, eu vou daqui a pouquinho falar com você sobre a questão da sua ligação com os bacamarteiros, né? Que é algo tradicional, né? A gente vê muito nessa época de São João, mas é uma tradição bem importante aqui para a região. E também eu vou saber um pouco de você, como é que tudo isso te levou para a política, né? Como você é pré-candidata a vereadora lá de Belém de Maria. São 11h36, depois do aqui é com a engenheira ambiental e pré-candidata a vereadora de Belém de Maria pelo PT, a Letícia Melo. A gente conversou um pouco aqui sobre engenharia ambiental, sobre agricultura. Também ela tem uma ligação com a questão dos bacamarteiros, né? Eu queria que você explicasse para a gente um pouco, né? O que são os bacamarteiros, né? Para quem não sabe ainda, se é que há alguém que não saiba, né? E como é a sua ligação com os bacamarteiros? Conta pra gente. Então, vou iniciar pela minha ligação com os bacamarteiros, que faz parte de mim. O meu avô, José Ferreira da Silva, ele, inclusive, junto com o senhor Pimentel, daqui de Palmares, criaram o primeiro grupo de bacamarteiros lá em Belém de Maria. Esse meu avô, ele foi o fabricante, ele aprendeu com o pai dele.
Só que o pai dele não comerciava. E ele começou a comercializar o bacamarte. Inclusive, ele foi o primeiro e único até hoje a criar o bacamarte todo em aço inox no mundo. Que é tipo como se fosse aquela espingarda. Isso, é como se fosse uma espingarda, mas não é uma espingarda, porque é considerado um brinquedo, é considerado um objeto... É porque ela não atira nada, né? Não dispara balas. Projétil, né? Não tem um Isso, projétil que sai dali, né? Que sai uma explosão enorme, por sinal, isso. Né? Bem, vou primeiro explicar o que é um ryuno. Ryuno, garruncha, bacamarte, de uma forma geral. O bacamarte, ela tem uma... Ela visualmente é como se fosse uma espingarda, só que o cano é mais grosso. Para os leigos aquilo é uma espingarda, né? Mas como é o nome da... É bacamarte. Aí o bacamarte já é aquilo ali, já, Isso, né? aí tem duas formas. Ele é ryuno ou garruncha. Garruncha é um pouco mais pequeno e o ryuno ele é um pouco mais alongado. Um tem um cano mais longo, né? Outro mais curto, o cano né? curto, isso. Aí é colocado pólvora dentro desse cano e o disparo se dá com a espoleta, que coloca no ouvido. E na hora do disparo, quando a gente vai disparar, aí sai fogo, fumaça, mas é só mesmo como um fogo de artifício. Só o barulho, não sai nada, né? Isso, é como um fogo forte, de artifício, né? isso. Aí o que acontece? Os bacamarteiros, voltando ao assunto, aí o meu avô criou o primeiro bacamarte em aço inox. O primeiro e único. E antes era de quê? De madeira? Normalmente um bacamarte normal, ele é de madeira, o material que ele é feito, né? Isso, ele é de madeira e o cano é de inox, ou pode ser de ferro. Sim. Mas a gente gosta mais de trabalhar com inox porque demora muito mais tempo. A oxidação, porque como trabalha com o ferro enferruja, né? O inox só se... Isso, e o ferro oxida muito mais rápido, porque como tem a ação da pólvora ali, aí faz com que a oxidação acelere. Eu acho que deve ter sido isso que despertou ele para tentar mudar esse material, né? Justo, porque... Pra durar mais, né? Isso, ele sempre foi buscando uma forma melhor de se fazer. Então, assim, aí o bacamarte, ele é madeira, inox, e para o disparo é pólvora e espoleta. Aí os bacamarteiros surgiram lá em Belém de Maria até antes da emancipação de Belém. Ou seja, o bacamarte ele está enraizado diretamente na Belém história. Já pertenceu a Catende, né? E eu acho que é bem antes de Catende ser Catende, então. Isso. Porque, assim, o bacamarte surgiu em Belém e está totalmente enraizado na história. Como eu já falei, o meu avô, minha família sempre morou lá, sempre foi de lá. E foi uma geração sempre de pai para filho, né? Foi passando de um para o outro. Meu bisavô passou para o meu avô, que passou para o meu pai, que hoje é quem fabrica, é o maior fabricante de bacamartes aqui do Brasil. Ele manda para todos os estados e trabalha com essa arte. Ele é artesão desde pequenininho, acompanhando meu avô e foi passando de pai para filho. Inclusive, meu irmão também já está no ramo também. O meu primo também já está no ramo também, fabricando bacamarte. E é fabricado até hoje lá em Belém? Até hoje é fabricado em Belém. Inclusive, a gente teve 2 leis aprovadas em Câmara. Para o dia do bacamarte e o dia do festejo do bacamarte. Porque também, historicamente, o meu avô criou um encontro de bacamarteiros lá na casa dele. Que vinham de todas as partes. Isso. Vinham pessoas de todo canto. Todos os clientes dele faziam... E na questão da criação do bacamarte, qual era a intenção? Era só celebrar como se fosse fogos de artifício? Era fazer festa? É porque tem uma razão lá atrás sobre isso aí, não? Tem. O bacamarte, inclusive, foi uma das armas no tempo usada quando Pernambuco se tornou... A Revolução, né? Isso, a Revolução Pernambucana. Isso, quando o Pernambuco se tornou, por um tempo, um país. Sim, sim. Então, assim, aí o bacamarte foi uma das armas que foi utilizada nesse período. E sem contar que o bacamarte vem desde os cangaceiros, que é uma das coisas que a gente caminha por esse lado, o cangaço. Por isso que tem aquela roupa, né? Parece um pouco também, lembra, né? Os bacamarteiros, eles têm uma roupa específica. O traje é sempre lembrando justamente o cangaço. E a gente tem associações, tem grupos que a gente chama de batalhões, onde
é realizado festas, festejos e se encontram os bacamarteiros de várias localidades. Hoje em dia está se espalhando. Um exemplo, Belém de Maria vem tendo uma crescente nesse festejo lá de Belém. Muito bom. Ano retrasado a gente teve 300 pessoas. Ano passado a gente teve mais de 400 pessoas. E esse ano a tendência é crescer ainda mais. Vem crescendo aí de cerca de 30, um terço a mais. Todo ano sobe um terço a mais, né? Isso. Aí, como a gente já tem o dia específico do bacamarteiro lá em Belém de Maria, a gente também tem o dia da festa. É uma lei municipal, né? É uma lei municipal agora. Foi aprovado em Câmara, tudo. E a gente, todo segundo domingo do mês de junho. No caso, esse ano é dia 9. Estou estendendo o convite também, Nixo, para você. Muito bom. No caso, esse ano já vai ter, já está marcado o dia do encontro. E, voltando ao assunto. O bacamarte, em si, antigamente, era uma cultura festejada por homens. Unicamente homens. É pelo manuseio, né, de explosão e tal, começa desse tipo, né? Mas você já como é que se chama? Atirar? Como é que se chama? Atirar. Você faz isso também, não? Com certeza. Filho de peixe, peixinho né? Então, tem coragem, Edson, de puxar esse gatilho aí? Eu, pelo que eu vi, tem que segurar a caixa do amor. O supapo é grande, viu? Supapo é... Cai não. Então, aí assim, era só homens. E... inclusive na minha família também. A gente ficava só no bastidor. Culturalmente vem só de homens, né? Então quer dizer que hoje não tem mais isso. Hoje mulher também. Não. Você é a prova viva aí. Isso. Né? Aí quando a gente criou a associação lá em Belém, porque a gente precisou oficializar. A gente tinha grupo funcionando desde antes da emancipação de Belém, como eu já disse. Mas a gente precisava oficializar essa associação para que a gente tivesse direitos legais. Sim, claro. Então, quando a gente começou, eu comecei me infiltrando no grupo e automaticamente tomando a frente da situação em relação à burocracia, entre outros, e aí me encaixando. Então, foi quando começou a surgir lá em Belém essa participação feminina dentro dos grupos da associação. Então, você tem uma participação ativa, né, em relação a isso, né? Você está lá ativamente, né? Eu faço parte da diretoria da associação de bacamarteiros. E, assim, eu acredito que a cultura em si é o que leva a cidade a um outro patamar. A gente resgatar, não só resgatar, mas manter e fazer com que essa cultura permaneça nesse município, a gente está se apropriando de algo que é nosso e não se desfazendo de algo que é nosso. Então, eu acredito muito nisso. Não só porque também é uma cultura que vem para mim familiar, mas é uma cultura que eu faço questão de levar para todos os lugares e também faço questão que Belém se aproprie, porque eu vejo uma porta de abertura para que as pessoas visitem Belém, conheçam o bacamarte. Com certeza, carregado de muita história, muita tradição, como você disse aí. Então tem tudo para virar um evento turístico, né? E atrair todo mundo ali da região para lá, né? Isso assim, faz parte das suas pautas também dentro da questão política, né? Justamente, não só a Associação de Bacamarteiros, como qualquer associação cultural. Inclusive, é algo que eu penso assim... É um sonho meu fortalecer associações culturais de determinados eixos dentro de Belém, porque eu acredito que é uma porta de acesso para todos os caminhos, estaduais, federais, sabe, de consórcios, entre outros. Então, assim, quando a gente fala em Belém, exemplo, a gente conseguiu acessar a lei Aldir Blanc estadual. A gente fez o edital, passou e conseguiu recursos através desse projeto que veio de lei no tempo da pandemia, e a gente conseguiu arrecadar um recurso através de associações. Muito bom. Eu acho que esse ano vai ter de novo, se não me engano, vai ter de novo aqui em todas as cidades do Brasil, né? É bom você já fazer um novo projeto também, né, para continuar. Então é realmente interessante. Então um dos seus sonhos dentro da questão das políticas públicas é que essa associação cresça, que outras se fortaleçam e vocês criarem um evento grande que possa ser um evento marcante para o turismo de Belém de Maria. Isso, né? Inclusive, assim, eu queria agradecer muito a Joelso Gomes, que ele é quem está à frente, é ele que leva a cultura adiante, ele é o meu tio. E eu faço questão de ressaltar o nome dele porque ele é a pessoa que
não deixe a associação morrer, que a associação é um pouco complicada quando a gente passa a trabalhar com burocracias e tudo, e quando a gente tem o apoio de alguém que abraça a causa junto com você, você consegue ver outros caminhos, trilhar caminhos novos, e isso faz com que se abram portas. Verdade. Então, assim, a gente, na Associação de Bacamarteiro, só para ficar registrado aqui, a gente trabalha com ações sociais, todo encontro que a gente faz arrecadação de alimentos e distribui cestas básicas. 2 vezes por ano a gente distribui essa cesta básica, não só com arrecadação, como também fundos da própria associação. Tanto no final do ano como no meio do ano, a gente sempre faz essa contribuição com cesta básica. Porque às vezes o pessoal acha que Bacamarte é apenas aquela zoada, ou estouro, aquela festa. É muito além do que isso, né? E não, justamente, a gente está tentando levar o nome da nossa cidade adiante para outros municípios, para o estado, para outros estados. Então, assim, eu acredito muito que a gente pode abrir portas através da cultura, receber pessoas no nosso município para conhecer, que sejam curiosos, e assim a gente conseguir abrir o leque não só para a cultura em si do Bacamarte, mas também para o meio econômico, porque quando vem pessoas visitar a cidade, a gente consegue que essas pessoas, né, acessem serviços e movimenta o comércio, né, em geral da cidade, né? Realmente, no fim, tudo isso aí acontecendo é bom para todos os lados e setores de Belém de Maria, né? Eu estava olhando aqui também sobre essa questão dos Bacamartes. No dia 24 de junho, é o dia estadual, né, que foi sancionada essa lei aí pelo ex-governador Eduardo Campos. Foi a lei número 15.152, que então quer dizer que é uma coisa que é importante, né? Olha aí, o ex-governador Eduardo Campos já tinha feito essa data estadual, dia 24, e vocês têm a data municipal, porque vocês têm a história própria, né, em relação ao Bacamarte, né? E fala um pouco desse evento aí, para a gente fechar essa questão. Também assim, porque o pessoal que não conhece ficou interessado agora, né? Pode ir lá para dar uma conferida. Dia 9, vão participar da nossa festa. Vai bacamarteiros de todo o Brasil para lá. 9 de junho vai estar aquele clima, né, junino, né? Isso, 9 de junho. Sempre tem uma comemoraçãozinha. Vocês vão conhecer a cultura. Vocês vão poder me conhecer também, conhecer cada um da gente. Lá a gente pode conversar melhor, explicar melhor. Vai ter acesso a tirar fotos e tudo com bacamarteiros, não só de Belém, como de outros lugares. Conhecer o artesão Lenilson Ferreira da Silva, que ele é, como eu já disse, o maior distribuidor aqui do Brasil. E também, Nixon, uma coisa que eu quero levantar é que a gente tem projetos a se fazer em Belém, como criar um museu de cultura no município histórico, um museu histórico e de cultura dentro do município pela Associação de Bacamarteiros, que a gente quer abrir essa porta porque a gente consegue acessar pessoas carentes, trazendo projetos, exemplo, uma sala de informática, alguma coisa do tipo. São projetos que dentro da associação a gente consegue trilhar e são sonhos nossos, sabe? E eu quero pedir a vocês que quando a gente fala de cultura, a gente tenha um olhar voltado de uma forma mais sensível. Porque quando a gente consegue enxergar que aquela cultura ali não só levanta aquele determinado grupo, como levanta todo um povo, toda uma comunidade. Verdade. Eu estou passando aqui pelo chat aqui, tem algumas mensagens que eu não posso ler, porque você é pré-candidata ainda, não é candidata, isso, né? Aí eu não vou prejudicar você dentro das questões das leis eleitorais. Mas muito apoio aqui em relação a você, muita gente batendo palmas aqui, fazendo o L de Letícia, né? Tá o pessoal falando aqui. Belém de Maria precisa de lideranças como você, etc, né? Preparada é ela, engenheira arretada. Mensagens positivas. Aqui no nosso WhatsApp, a Eliette Carvalho, que inclusive esteve aqui no nosso programa semana passada, ela fala o seguinte aqui no WhatsApp: quero parabenizar a companheira de partido pela excelente entrevista. A Rádio Cultura sempre garantindo espaço para que as mulheres debatam a política, né? Parabéns. É exatamente isso, política, né? E aí eu te pergunto, tudo que a gente conversou, todos esses caminhos te levaram também para a política partidária, né? Como é que você se envolveu na política? Conta um pouco para a gente sobre essa questão. Você
atualmente é suplente, né, de vereadora, né? Isso. Conta pra gente. Belém de Maria tem 9 cadeiras, né, na Casa Legislativa, com 2 vereadoras, né? E você é Isso. suplente de uma delas. Como você se envolveu na política? Como foi o seu ingresso lá? Então, Nixo, eu nunca pensei em concorrer para nenhum cargo político. Mas eu sempre gostei de política. Tanto que eu sempre gostei de mexer com associações. Porque foi quando eu comecei a enxergar a política. Através de associações. Você viu a política como políticas públicas, né? Que, para ter uma força maior, se ingressou na política partidária, né? Que é assim, para mim, a minha maior bandeira é a política pública. Porque para mim só constrói política para determinado povo quando a gente conhece ele. Então, assim, eu como mulher, jovem também no tempo, acredito que hoje ainda tenho 28 anos. Ainda está jovem, claro. Então, a gente como mulher sofre muito em qualquer setor de trabalho. A gente como mulher sofre dobrado. Sempre tem a dúvida das capacidades, né? A capacidade, às vezes, psicológica, física, né? Potencial, etc, né? A gente sofre bastante. E no meio político não é diferente. É um pouco pior. É até pior, pior. Então, assim, quando eu escolhi, eu sabia de tudo que eu ia enfrentar. De toda a parte negativa, toda a cobrança, todo o olhar torto, todo o olhar por baixo. Então, assim, eu precisava me colocar em um lugar de poder para poder fazer alguma coisa e executar determinadas ideias e projetos que eu tanto quis e acredito até hoje. Então é isso, né? Como você convive muito já há muitos anos com as políticas públicas, que são aquelas políticas feitas para proporcionar determinadas questões para as pessoas, né? Para algumas minorias, você percebeu que para aumentar esse seu potencial, essa sua força de exercer essas políticas públicas, a forma melhor é ter um mandato, né? É ter um lugar de fala, né? Um lugar de decisão, né? Parece que foi assim que você falou. Isso. Um lugar de decisão, né? Porque assim, enquanto a gente entregar o que é nosso para outras pessoas fazerem, nada do que a gente pensa vai ser feito. Então eu preciso me colocar em determinado local, em determinada posição, para poder decidir por quem eu estou ouvindo. Sabe? Então, assim, inclusive, eu quero colocar um parêntese e agradecer muito à Rádio Cultura por estar abrindo esse espaço aqui para mim hoje, porque para mim é uma grande conquista e saiba que eu estou muito grata, realmente, a palavra é gratidão, por vocês estarem abrindo espaço, não só para mim, como outras mulheres que já passaram por aqui, porque na política é muito difícil abrir espaço para mulheres falar, para mulheres ter o seu lugar de fala pelo que ela é, pelo que ela pode fazer. E não simplesmente por ser mulher ou por estar ali... Ou por ter uma taxa obrigatória. Justo. Um exemplo, eu sou obrigado a entrevistar 2 mulheres por semana. Não existe isso aqui, né? A gente dá o espaço de fala porque é de fato e de direito, né? Sempre foi, né? Na minha primeira campanha, há 4 anos atrás... A sua primeira foi em 2020. Foi. A sua primeira tentativa a ser vereadora. Isso. Na minha primeira campanha, no início da minha campanha, todos falavam que eu estava para preencher chapa. Sim, já começa, isso já é um preconceito, né? Você entrou para completar os 30% obrigatórios do partido, né? Disseram isso. Isso. Aquilo ali... E que sua candidatura, quando a pessoa fala isso, quer dizer que a candidatura da pessoa é laranja, né? Quis dizer isso, né? De forma maldosa, né? Isso. Aquilo ali me entristecia bastante. Mas nunca foi motivo de parar e nem de desistir. Sabe? Foi muita luta. Eu corri muito. Eu tinha preocupação de escutar as pessoas. Eu chegava na casa das pessoas, às vezes quem me acompanhava dizia: Letícia, tu passa muito tempo na casa de uma pessoa só e tudo. Eu dizia: mas eu preciso que essa pessoa me entenda para eu poder entender ela e construir alguma coisa. E argumentar ali para tentar conquistar aquele voto lá de 2020, né? Justamente, porque assim, na minha outra campanha, que a gente está falando aqui sobre minha outra campanha, né? Sim. Foi assim que foi feito e era assim que eu era vista. Tanto que quando passou a eleição, que eu tive o resultado que eu tive nas urnas, foi uma surpresa
para muitas pessoas. Aham. Então, assim, as mulheres na política, elas precisam desse espaço aqui hoje, que a Rádio Cultura tá me proporcionando. Elas precisam ser vistas pelo que elas são, o que elas podem fazer, sabe? E não simplesmente como uma cota. Para preencher as cotas, né? Justo. Então, assim, para mim hoje é de grande felicidade poder falar aqui sobre as mulheres na política, que eu quero ser a porta também para outras pessoas. Tô entendendo. E a questão da mulher na política, eu sempre falo isso aqui, alguns políticos que são preconceituosos com a questão da mulher participando, se incomodam com a presença das mulheres, porque eu falo sempre aqui que as mulheres, elas são mais incorruptíveis, né? Elas não vão participar de esquemas, a maioria delas, eu digo, né? E isso às vezes atrapalha os planos de determinadas pessoas, né? E acredito que com você não é diferente. Então você conseguiu ter uma votação surpreendente, né? Para o que todos esperavam, aquelas pessoas que desacreditaram, você teve aí essa questão. E é suplente, né? Você é um suplente, ou seja, houve realmente uma quantidade de votos que foi significativa, né? Para você atualmente ser suplente, e agora você é pré-candidata novamente, né? Agora pelo Partido dos Trabalhadores, né? E eu desejo a você boa sorte, né? E o tempo da gente tá acabando aqui. Eu quero que você fique à vontade aí para citar alguma coisa que a gente não lembrou de citar e fazer suas considerações. Eu quero citar também algumas coisas e parabenizar o município lá de Belém de Maria. Dia 5 agora vai ser inaugurada o campo, o ginásio, que ganhou o nome de Nivaldo Oliveira para o ginásio. Um amigo meu, que inclusive eu quero deixar aqui registrado a minha admiração por ele. Ele me ensinou muito, principalmente também na política. Também quero deixar registrado que Belém está recebendo agora novos 6 carros para as diversas secretarias. Quero também deixar registrado o apoio que a mulher tem tendo lá em Belém com políticas públicas e estão tendo acesso a essas políticas. E também quero parabenizar a Secretaria de Saúde, porque agora Belém é um dos únicos municípios que tem um centro de especialização e com vários médicos em várias especificidades. E Belém está completando 62 anos no dia 3 de maio. Quero deixar pertinho, né? Isso, quero já parabenizar também Belém por essa data comemorativa. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui registrado que a Rádio Cultura está de parabéns por estar abrindo essa porta. Quero deixar registrado que a Rádio Cultura hoje, não só hoje, como eu já venho acompanhando desde a primeira vez que eu apareci aqui, ela se mostra não empática, ela se mostra realmente uma rádio, uma porta para que as pessoas conheçam a mulher pelo que ela é. E isso não é só uma pauta, é realmente o que funciona e é realmente tratado como deveria ser, que não é uma pauta em si. É algo que era para ser comum e agora não é mais. Então, deixo aqui meu agradecimento também, meu apoio ao nosso vice-prefeito Beto do Sargento, que também é pré-candidato a prefeito lá na nossa cidade. Também um abraço para o meu amigo Rolfi Júnior, prefeito de Belém de Maria. E a todos de Belém de Maria, a todo o povo de Belém de Maria, obrigada para quem está me ouvindo agora. E é isso, pessoal. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação, viu? Em outros momentos a gente conversa um pouco mais sobre políticas, né? Sobre as mulheres na política e também sobre essa parte aí da agricultura, da engenharia ambiental. Bem, o nosso Falando Sério vai voltar amanhã, a partir das 11 horas, e você fica